Olá, jovens, tudo bem? Aqui é o Leandro falando, retornando com a nossa querida Físico-Química 2. Vamos mudar um pouco de assunto. Até então estudamos bastante termodinâmica e nós vamos agora para a cinética química, que é o ramo da físico-química que lida com velocidade de reações químicas, velocidade de processos químicos. Eu acho a cinética química muito interessante, mas eu vejo uma grande dificuldade. Esses anos estudando fisicoquímica, ministrando cursos de fisicoquímica, eu vejo bastante confusão, livros, materiais não muito claros sobre cinética química. Eu acho bem confuso, na verdade, como a cinética química é abordada nos livros. Daí é de entender a dificuldade, né, que os alunos têm neste ramo da fisicoquímica, né, nesse tópico da fisicoquímica. Então, fazendo um comparativo entre a termodinâmica e a cinética química, termodinâmica ela se apoia toda nas leis, né, as grandes leis da termodinâmica, a primeira lei, segunda lei, terceira lei. Então, todo o corpo da termodinâmica se apoia, né, tem como alicerce as leis da termodinâmica. E com certeza você sabe o peso de uma lei, não é verdade? Uma lei é algo, entre aspas, sagrado na ciência, né? Uma lei, ela é algo bastante fortemente estabelecido, né? Que tem uma base muito forte. E a gente sabe que uma lei, né, na ciência, que descreve um determinado comportamento da natureza, a gente não tem violações nessas leis, né? Senão não seria uma lei, certo? Então a termodinâmica se apoia nessas leis da termodinâmica. Agora, a cinética química, ela não é constituída, ela não tem alicerce em leis, em generalizações, tá? Isso complica um pouco a cinética, o estudo da cinética química. A cinética química, muito dela é empírica, é muito conhecimento, muita coisa que a gente sabe de cinética química vem do empirismo. Então, muitas coisas na cinética você tem que testar para ver se uma determinada proposta sua está de acordo ou não com a realidade. Então, a pegada é um pouco diferente da termodinâmica. E na termodinâmica, basicamente, o que é que nós vimos de termodinâmica? O que é muito importante, em poucas palavras, na termodinâmica? Conhecendo termodinâmica, a gente sabe quais fenômenos são possíveis, a gente tem ferramentas para dizer isso é possível de acontecer, isso é impossível de acontecer, e dentro dessas possibilidades, dentro desses fenômenos permitidos na natureza, nós podemos também decidir e prever, né? Prever quais são espontâneos ou quais são não espontâneos, né? Então, se você está acompanhando o curso até aqui, é importante que você saiba isso, tá? Na verdade, né, isso não foi dito, né, isso está nas entrelinhas, mas todo o objetivo de estudar a termodinâmica para os químicos, especialmente aqui o foco que eu tenho dado à fisicoquímica, é que você saiba dizer quais fenômenos são permitidos, quais são possíveis, quais são impossíveis, quais são espontâneos, quais são não espontâneos, tá? Então, tem que saber isso. Não pode sair da Fisicoquímica 2 sem estar manjando disso aí. Mas a termodinâmica, ela não diz nada sobre a velocidade com que esses fenômenos podem ocorrer. Então, para falar em velocidade de fenômenos, nós temos que recorrer à cinética química, tá? Nós vamos recorrer à cinética química. Então, a termodinâmica diz o que é possível. E a cinética química trata do quê? Da velocidade disso que é possível, tá? Então, basicamente é isso.
esse comparativo aí entre termodinâmica e cinética química. Joia? Pegando aí como exemplo uma questão que eu coloquei na recuperação de vocês, que é se espontaneamente o diamante é convertido a grafite, né? E a resposta é verdadeira, sim. Espontaneamente o diamante um dia vai voltar a ser grafite, tá? Ou voltar a ser, ou então ser convertido, né? Talvez diamante um dia não foi grafite, né? Mas enfim, espontaneamente sim, o diamante é convertido a grafite. Aí você vai me dizer, mas eu nunca vi isso, né? Será que realmente é espontâneo o processo? Ele é espontâneo, né? A termodinâmica diz que é espontâneo. E se a termodinâmica diz que é espontâneo, você pode botar fé que é espontâneo, porque a termodinâmica se apoia nas leis da termodinâmica, tá? Como eu disse para vocês. Então, leis na ciência, elas têm um peso muito grande, têm uma credibilidade muito grande. Então, por que a gente não vê, né, um diamante se transformando em grafite? É que o processo é cineticamente muito lento. Então, veja só, a termodinâmica diz que é possível, tá? Mas ela não te diz a velocidade com que isso vai acontecer. Tá? Aí isso é um ramo da cinética, isso é problema da cinética, calcular essas velocidades de transformações químicas, certo? Ou físicas, que seja. Então, isso não está dentro do escopo da termodinâmica. A termodinâmica não tem essas ferramentas, né? Daí que entra a cinética, para complementar, né, o que a termodinâmica nos mostra. Você pode entender facilmente o conceito de velocidade de reação, e eu sei que é complicadinho. Se você pegar um livro, você vai ler lá, tal, tem lá definição, já te dá a expressão pronta, né? Mas não te mostra exatamente a essência do que é velocidade de reação. Então, para entender velocidade de reação, é crucial você passar antes por um conceito chamado extensão de reação. Extensão de reação ou avanço de reação, é a mesma coisa. A gente usa essa letra grega estranha aqui, xi, C-S-I, xi, para representar a tal da extensão de reação. Então eu vou começar de trás para frente, na verdade, para definir o que é extensão de reação. A extensão de reação, representada pela letra grega xi, ela é igual a zero quando t igual a zero, né? Quando t igual a zero, ela vale zero. Por que ela vale zero, a extensão de reação? A extensão de reação é uma grandeza que te informa sobre o progresso da reação. Você só tem reação quando você tem o quê? Reagente sendo convertido a produto, não é verdade? Então, se t é igual a zero, você não teve ainda reação química. A reação ainda não começou. Então, se a extensão de reação ela te informa o progresso da reação e a reação ainda não começou, o progresso é zero antes da reação começar. Não é verdade? Então, a extensão de reação ela vale zero quando t igual a zero. Ok? Então, a extensão de reação, o avanço de reação, é uma grandeza que te informa o progresso da reação. Você tem lá no seu meio reacional os reagentes sendo convertidos a produto, certo? Se quase todos os seus reagentes foram convertidos a produtos, ótimo. Quer dizer que a sua reação progrediu bem, né? Progrediu muito. As coisas estão indo bem. Então, um grande progresso foi feito. A extensão de reação vai ser grande. Tá? Agora, se os teus reagentes não estão sendo convertidos a produtos, então a tua reação está muito devagar, o progresso está devagar da reação. Então, extensão de reação pequena, tá? Então, extensão de reação grande, a reação está progredindo bem. O reagente está transformando em produto, de forma apreciável. E, ao contrário, né, a recíproca é verdadeira, beleza? Então,
Isso é a extensão de reação, essa grandeza que te informa o progresso da reação. Vamos lá, vamos usar então variações infinitesimais para definir a extensão de reação ou avanço de reação. Então, ó, olha só, a taxa de variação na extensão da reação, você pode defini-la da seguinte forma. Você pega a taxa de variação no número de mol de uma espécie química qualquer participante da reação, tá? Pode ser um reagente, pode ser um produto, tá? Então, por isso eu estou usando DNI, onde esse I é o iésimo participante da reação. Pode ser um reagente, pode ser um produto, essezinho aqui é subscrito, tá? Então a taxa de variação na extensão da reação é igual à taxa de variação no número de mol de um dos participantes da reação, dividido por um número, tá? Por uma constante. Essa constante aqui é o que eu estou chamando de Ni. Isso aqui é a letra grega, Ni, tá? Ni. Então, o número, na verdade, estequiométrico do iésimo participante, seja ele um reagente, seja ele um produto. Esse tal de número estequiométrico tá, é aquele coeficiente estequiométrico que acompanha a substância nas reações corretamente, nas equações corretamente balanceadas que representam as reações químicas. Tá? Por que eu estou falando número estequiométrico? Porque é comum essa parte que envolve cinética, que envolve extensão de reação, o pessoal falar número estequiométrico ao invés de coeficiente estequiométrico, porque aqui nós vamos usar sinais, tá? Então nada mais é do que o coeficiente estequiométrico da substância na equação química que representa a reação, tá? Mas ele pode ser positivo ou negativo. Como assim? Está complicando? Não, veja só. Esse número estequiométrico ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando é que ele vai ser positivo? Quando é que ele vai ser negativo? Ele vai ser negativo para reagentes, ele vai ser positivo para produtos. É natural a gente pensar nessa convenção de sinais pelo seguinte, porque os reagentes eles são consumidos, né? Os reagentes são consumidos na reação química. Então, o número estequiométrico é negativo. Fica mais claro quando a gente vir para essa parte aqui, você vai ver. E para os produtos, positivo. Afinal, os produtos, né, eles vão sendo formados à medida que a reação vai progredindo, né? Então, essa é a definição, tá, na taxa de variação da extensão de reação. Olha só que fácil. A taxa de variação da extensão de reação é igual à taxa de variação do número de mol de um dos participantes da reação dividido pelo seu número estequiométrico. Simplesmente isso, certo? Simplesmente isso. Essa história do sinal aqui vai garantir para a gente que essa grandeza aqui seja sempre positiva. Porque pensa comigo, se for um reagente, ele vai sendo consumido no curso da reação, a variação do número de mol, né, a taxa de variação do número de mol é negativa, não é? Porque o reagente vai sendo consumido. Então a taxa de variação é negativa. Para os reagentes, o número estequiométrico é negativo. Então negativo em cima, negativo embaixo, esse cara aqui vai ser positivo. Tá? Então o progresso é sempre positivo, não é verdade? Ou no máximo é zero, né? No máximo é zero. A reação progrediu ou não progrediu? Se ela não progrediu, se não aconteceu reação química, o progresso é zero, tá? Então negativo não vai ser, né? Então está aí definido a taxa de variação da extensão de reação. Tá? Então aqui nós trabalhamos com variações infinitesimais. Agora o que acontece? Se você tiver variações finitas ao invés de infinitesimais, né, é aquela historinha, simplesmente, né, ao invés de D é delta, né, você vai ter uma variação finita ao invés de infinitesimal.
Então veja a semelhança, né? Só trocamos o D por delta, tá? E só ressaltando aqui que a variação no número de mol do iésimo participante da reação química é igual ao quê? O número de mol no equilíbrio, Ezinho aqui de equilíbrio, tá? É o número de mol quando o equilíbrio é atingido, por quê? Quando o equilíbrio é atingido, essas quantidades não mais variam, né? As quantidades ficam estacionárias, né? Apesar de microscopicamente, né, no mundo molecular, as coisas são dinâmicas, elas nunca param, mas visivelmente, né, a reação direta inversa igual às velocidades, o equilíbrio é atingido, então essas quantidades não mais variam, né, o número de mol, a quantidade de matéria dos participantes não variam. Não quer dizer que não tenha mais transformação, né, a reação nunca para, mas o equilíbrio é atingido, né. Velocidade direta igual a velocidade inversa, o equilíbrio é atingido, então o número de mol vai ficar fixo. Então o número de mol no equilíbrio menos o número de mol que tinha no início, tá? INE aqui eu coloquei para não confundir com iésimo participante. INE aqui de início, tá bem? Então, acredito que sem dificuldades, né, para entender essa passagem aqui, né, a variação do número de mol é no equilíbrio, né, ou seja, final menos inicial. Então, isso aqui eu acho tranquilo. Acontece que quando t igual a zero, a extensão de reação é zero, como eu já disse, tá? Então, na verdade, se você estiver considerando desde o começo, né, quando t igual a zero, então o teu delta, né, a tua taxa de variação, o teu delta xi, ele vai ser simplesmente o seu xi, porque no início vale zero, né? Final menos inicial. Tá? O inicial é zero, quer dizer que fica só o final. Então, essa aqui então é a definição de extensão de reação, certo? A extensão de reação, então, é a própria variação na extensão de reação quando você considera o tempo inicial igual a zero, tá? Então, este é o coração da extensão de reação. Ó. Essa é a definição, tá? Sem problemas, então, em trabalhar com variações finitas quanto infinitesimais, tá? O raciocínio é o mesmo. Isso aqui eu coloquei porque é útil quando a gente estuda cinética, vamos ver mais para frente. Se você tem um reagente A formando um produto B, tá? O quanto foi consumido, né, do reagente A é o negativo da extensão de reação para essa reação aqui, se você for parar para pensar. Se você aplicar o que foi visto aqui, ó, para esta reação simples aqui, onde os coeficientes estequiométricos valem 1, certo? Você vai ver que a relação entre dxi e dNA, tá, é negativa, né? O sinal de um é o oposto do sinal do outro. O mesmo não pode ser dito com o produto B, tá? Por quê? Porque o produto B está sendo formado. Então é só aplicar essa relação aqui que nós vimos anteriormente para este caso aqui de uma reação simples, 1 para 1, tá? Ó, 1 para 1. Você vai ver que dxi é igual a menos dNA e dxi é igual a dNB, tá? Isso aí é útil mais para frente na cinética química, tá bem? Acho importante mencionar aqui o seguinte. Veja que a extensão de reação, ou a taxa de variação na extensão de reação, é algo único para a reação química em questão. Tá? Independentemente se você pegar reagente, produto, qualquer produto, os coeficientes estequiométricos serão diferentes, tá? Mas a extensão de reação vai ser a mesma, ou a taxa de variação da extensão de reação vai ser a mesma. A partir de agora eu vou falar extensão de reação, por quê? Se você considera a reação a partir de t igual a zero, e este é o caso na maioria das vezes, tá? O ΔE, o DE, aliás, o ΔXi e o DXi vão ser iguais.
ao Xi. Então, tanto faz falar em extensão de reação ou taxa de variação da extensão de reação, uma vez que você está trabalhando a partir do T igual a zero. Tá? Então, a partir de agora, eu vou falar só extensão de reação. Quando for necessário enfatizar a taxa de variação, aí eu falo, né? Mas não é o caso. Então, a extensão de reação ela é algo único para a reação química em questão. Mesmo os coeficientes estequiométricos sendo diferentes. E agora, como é que você explica essa mágica? Se esse número aqui de baixo vai ser diferente, como pode o Xi ser igual para a reação química em questão, mesmo você pegando reagentes diferentes, produtos diferentes, que têm coeficientes estequiométricos diferentes? Qual é a mágica? Não é mágica, é lógica. O, o número estequiométrico vai ser diferente, mas o DNI vai ser diferente. Não é verdade? É tudo proporcional, é tudo amarrado na reação química, né? Se consome um mol desse, tá? E 2 mol daquele, se a relação é 1:2, né? Se consome 2 desse aqui, vai consumir 4 do outro, tá? Então, para manter a extensão de reação fixa para a reação em questão, se muda o número estequiométrico, muda quem? O DNI, né? O consumo ou a formação, o consumo do reagente ou a formação do produto. Então não tem erro, tá? Então a extensão de reação, ela permite você discutir o progresso da reação, independentemente se você escolhe um reagente ou um produto. Pode ser qualquer reagente, qualquer produto para a reação química em questão, certo? E sempre pegam as tais das unidades, né? Eu sempre recomendei para vocês. Não tente adivinhar, né? Você não tem que adivinhar, não tem que saber qual é a unidade, você tem que chegar na unidade, é a coisa mais fácil, é só escrever. Quais são as unidades da extensão de reação? Quais são as unidades? Isso aqui é variação no número de mol. Tá? Então, 2 mol menos 1 mol. 1 mol. Isso aqui não tem unidade, número estequiométrico. Isso implica o quê? Que a extensão de reação é mol, tem unidade de quantidade de matéria. Então, olha só que bacana, o progresso da minha reação foi 2 mol. O progresso da minha reação foi 3 mol. O progresso da minha reação foi 0,025 mol. Certo? Então é isso aí. Mol, quantidade de matéria, é a unidade da extensão de reação. Chegou o grande momento. A definição real, tá, de velocidade de reação. Pode procurar lá no Atkins, esse que a gente costuma usar aí nas nossas aulas, você não vai encontrar da forma como eu vou colocar para você. Isso aqui, você vai olhando um livro, vai olhando para o outro, até que um dia você acha a definição real de velocidade de reação, né? É porque um livro vai copiando o outro, né? E aí eu acho a cinética química muito zoada nos livros, viu? Para dizer a verdade. Então, eu destaquei aqui a definição de velocidade de reação. Isso é velocidade de reação. V de T, tá? Porque a velocidade da reação depende do tempo, tá? Reações químicas normalmente são rápidas no começo e a velocidade tende a diminuir à medida que a reação vai progredindo, à medida que vai rolando um avanço na reação, à medida que a reação vai acontecendo, vai progredindo, tá? Então, V de T é igual 1 dividido por V. Esse V aqui denota volume, tá? Então, V de T é igual 1 sobre V dxi dt. Dxi dt é a taxa de variação da extensão de reação com o tempo, tá? Aqui eu achei que é pertinente dizer, né? Repetir que é taxa de variação da extensão de reação. Então, colocando tudo junto, velocidade da reação é igual taxa de variação da extensão de reação no tempo dividido pelo volume do meio reacional.
Ou ainda, falando de forma mais breve, velocidade de reação é igual à extensão de reação dividido pelo volume do meio reacional, certo? Portanto, se alguém te perguntar um dia, a partir de hoje, o que é velocidade de reação, o que você vai responder? Que é a taxa de variação da extensão de reação no tempo dividido pelo volume do meio reacional. Isso é velocidade de reação. Velocidade de reação não é rapidez de reação. Velocidade de reação não é velocidade com que reagente ou produto é consumido, tá? Isso é velocidade de reação que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? A velocidade de reação informa para a gente a velocidade que os reagentes são consumidos ou que os produtos são formados. Não, tá? Qual é a definição de velocidade de reação? Taxa de variação da extensão de reação no tempo dividido pelo volume do meio reacional. Isso é velocidade de reação. Pode procurar lá no Atmis que a gente usa, que você não vai encontrar dessa forma. Tá? E o restante dessas informações aqui? O que quer dizer? Bom, definido então o que é velocidade de reação, vamos prosseguir então. Eu estou imaginando aqui que nós temos uma reação do tipo NA, reagente A, formando NiB, reagente B, onde NiA é o número estequiométrico do reagente A, NiB é o número estequiométrico do produto B, certo? Então, olha só, eu posso igualar a velocidade da reação, partindo como exemplo dessa reação simples aqui, eu posso igualar a velocidade da reação com isso aqui, ó, negativo, né, 1 sobre coeficiente estequiométrico do reagente A, derivada da concentração do A no tempo, né, ou seja, taxa de variação da concentração do reagente A no tempo, e posso igualar isso também para o produto B. Então, 1 sobre número estequiométrico do produto B multiplicado pela derivada da concentração do B no tempo. Tá? Então, numericamente, a velocidade da reação é igual a esse termo, que é igual àquele termo. Esse negativo aí vem daquela história que eu falei anteriormente, do número estequiométrico, para um ser negativo, para outro ser positivo. Tá? Nas aulas presenciais, a gente ficava lá uma noite inteira para chegar nessa expressão aqui. Tá? Eu não vou fazer isso aqui, até posso encaminhar depois um material para vocês darem uma olhada, porque acaba ficando meio maçante aqui com atividades não presenciais. Mas no presencial eu fazia tudo isso aí, passo a passo, tá? Então, a velocidade da reação, né, o V de T é igual a esse termo, que é numericamente igual a esse termo aqui, que é numericamente igual àquele outro termo lá. E eu posso ter N termos, certo? Dependendo de quantos reagentes eu tenho, quantos produtos eu tenho. Tá bem? Aí você vai me dizer, tá, mas isso aqui não é igual a isso. Aí esse sinal negativo aí, calma, né? Que a derivada da concentração de um reagente é negativa, e negativo com negativo vai dar positivo. A derivada da concentração de um produto no tempo é positivo, tá? É uma grandeza positiva. Então, operando adequadamente com esses sinais aí, vai dar tudo certo, vai fechar bonitinha a igualdade no final das contas, tá bem? Outro detalhe muito importante, eu vou reescrever essa expressão aqui embaixo, tá? Só vou repetir o V de T aqui, que é a velocidade de reação. Eu vou omitir este termo aqui, 1 sobre V, taxa de variação da extensão de reação no tempo, tá? Eu vou omitir esse termo. Ele não vai ser mais necessário agora, nesse momento.
Eu vou copiar, ó, o -1 sobre NiA, só copiei. E ao invés de escrever DADT, eu vou escrever VA. Ao invés de escrever DBDT, eu vou escrever VB. Sendo que VA é o quê? É a famosa velocidade de consumo do reagente A. E o VB, famosa velocidade de formação do produto B. Percebe que existe diferença entre velocidade de reação e velocidade de consumo de um reagente e velocidade de formação de um produto? Existe diferença, tá? Existe diferença. Veja que a velocidade da reação só vai ser igual à velocidade de consumo de um reagente se o coeficiente estequiométrico for igual a 1, tá? Aí vai ser igual. Para que essa igualdade seja respeitada, nós temos que dividir a velocidade de consumo do reagente A pelo seu número estequiométrico. Tá bem? Pelo seu número estequiométrico. Então, note que existe diferença. Isso é velocidade de reação, isso é velocidade de consumo do reagente A, velocidade de formação do produto B. Isso aí pode ter inúmeros termos, tá? Inúmeros termos, depende de quantos reagentes você tem, quantos produtos você tem. Depende do caso, tá bem? Outra coisa, e velocidade média? Porque quando a gente está lidando com derivadas, né, que são essas variações infinitesimais, nós temos velocidade instantânea. Né? Falando de velocidade de consumo do reagente A. Se você está trabalhando com variações infinitesimais, você tem a velocidade instantânea de consumo do reagente A. Se você está lidando com variações infinitesimais da formação do produto B, você tem a velocidade instantânea de formação do produto B. Tá? Agora, quando você está lidando com variações finitas, ao invés de infinitesimais, você sai do domínio de velocidades instantâneas e vem para as velocidades médias. Tá? Então, quando você tem delta ao invés de d, você está lidando com velocidade média. Certo? Se você, ao invés de ter dA, você está lidando com ΔA, aí você vai passar a ter o quê? Velocidade média de reação. Você vai passar a ter o quê? Velocidade média de consumo do A, velocidade média de formação do produto B. Tá? É muito importante que você pause agora essa aula e reflita sobre isso e entenda perfeitamente a diferença de velocidade instantânea de reação, de velocidade média de reação, de velocidade média de consumo do reagente A, de velocidade média de formação do produto B e as respectivas velocidades instantâneas, tanto de consumo do reagente A quanto formação do produto B. Isso tem que estar bem claro, tá? Tem que estar bem claro